Olá, eu sou João Pedro, consultor da área trabalhista e previdenciária da CPA, e eu quero tratar com vocês sobre a possibilidade do reconhecimento da dispensa discriminatória de empregados. Bom, primeiramente, o empregador ele pode dispensar os empregados sem justa causa, ou seja, sem apresentar uma motivação, a qualquer tempo. Então, regra geral, salvo se esses empregados não estiverem aí abrangidos por uma estabilidade no emprego, o empregador pode dispensá-los a qualquer tempo sem justa causa, sem motivar essa dispensa, desde que efetivamente esses empregados estejam aptos para o trabalho. Por quê? Porque a inaptidão do empregado no momento da rescisão contratual é uma causa que impede essa rescisão sem justa causa. Contudo, existe um entendimento perante a Justiça do Trabalho que é pacificado no sentido de que considera-se como discriminatória a dispensa do empregado que é portador de HIV ou é portador de uma doença grave que cause estigma ou preconceito. Essa previsão está contida numa súmula, que é a súmula número 443 do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho acaba entendendo que em algumas situações a dispensa do trabalhador, mesmo que seja sem justa causa e mesmo que em tese o empregado esteja apto para o trabalho no momento da rescisão, é considerada como discriminatória e nesse caso deveria haver a reintegração do empregado ao trabalho. Nesse caso específico, é importante que o empregador tenha noção dessa discussão. Por quê? Porque o rol de doenças, tirando o portador de HIV, ele não é um rol taxativo, ou seja, a Justiça do Trabalho acaba entendendo em diversos julgados que naquele caso específico, aquela doença específica, ela era grave e também causava estigma ou preconceito. Aí, analisando os julgados, nós já encontramos diversas doenças que foram consideradas como graves e que causam esse estigma e preconceito, como, por exemplo, o câncer, como, por exemplo, a esquizofrenia, a epilepsia, entre outras. Contudo, deve ser analisado o caso concreto, ou seja, não dá para afirmar que aquela doença específica, como, por exemplo, o câncer, ela seria presumidamente discriminatória. É preciso analisar o caso concreto do empregado, se naquele momento a doença dele seria causadora aí desse preconceito, desse estigma que poderia atrapalhar ele a arrumar um novo emprego, a, por exemplo, voltar a viver aí no âmbito laboral. Então, nessa situação específica, o que deve ser feito? O empregador tem que observar aí a eventual recomendação do médico do trabalho, é bacana que tenha opinião do profissional médico com relação a isso, se naquele momento ele entende que o empregado poderia ser dispensado ou não, bem como também, a depender da situação, o empregador pode comprovar aí perante a Justiça do Trabalho, se for o caso de uma eventual reclamatória trabalhista, que o empregado naquele momento ele foi dispensado por motivos alheios à doença dele, ou seja, que ele, por exemplo, cometeu uma falta grave ou veio cometendo várias faltas graves e nessa situação específica a dispensa poderia ser ocasionada por outro motivo que não a doença. Inclusive, nesse sentido, o próprio TST já entendeu em alguns julgados que a mera avaliação de desempenho que seja insuficiente não seria apta a afastar a dispensa discriminatória. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, da empresa simplesmente alegar que o empregado teve um desempenho insatisfatório, porque isso não teria um condão aí de afastar a dispensa discriminatória. Mas, regra geral, em tese, o empregado poderia ser dispensado e essa dispensa discriminatória poderia ser alegada numa ação judicial e aí caberia ao empregador provar que não dispensou o empregado por aquele motivo, porque se não conseguir comprovar, ele pode ser reintegrado ao trabalho. Era isso que eu queria tratar com você e até a próxima!